Ora viva, muito boa noite, bem-vindo à edição de segunda-feira do seu jornal principal. Vamos aos destaques para hoje. Beatriz Buchile reconhece que há envolvimento de agentes da polícia em raptos no país. Cernic clama por reforço de recursos humanos qualificados e meios materiais para a prevenção do crime. Detido o suposto assaltante que terá burlado um cliente numa instituição bancária com recurso à arma de fogo em Nampula. Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchile, reconhece que há envolvimento de agentes da polícia em raptos e diz ainda que combate à criminalidade exige uma resposta altamente inteligente e não uma polícia, neste caso, apática. A prevenção é, neste momento, vista como a melhor estratégia para o combate à criminalidade no país. No entanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal clama pelo reforço dos recursos humanos, materiais e capacidade técnica para melhor intervir. Impõe-se a necessidade de reforçar cada vez mais a capacitação institucional do Cernic em recursos humanos qualificados e meios materiais, técnicos e táticos auxiliares à atividade de averiguação da existência do crime, determinação dos seus agentes e sua responsabilidade, bem como da descoberta e recolha de evidências em sede do processo penal, compatíveis com as atuais dinâmicas de tipologias e modus operandi do fenómeno criminal. Já o Ministro do Interior, Amad Miquidade, reconhece que o setor enfrenta muitos desafios, nomeadamente a dilapidação dos recursos naturais e os crimes informáticos, o branqueamento de capitais e demais manifestações de crime organizado, local ou transnacional. São dos mais sérios desafios que a Administração da Justiça enfrenta nos últimos anos. Por essa razão, é imperioso e fundamental que se encontrem mecanismos para a sua prevenção e de formas expeditas, eficientes e impiedosas do combate a estes fenómenos criminais. Na ocasião, o diretor-geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Domingos Jofane, falou da necessidade de se refletir em torno dos meios usados no combate ao terrorismo nas zonas centro e norte do país. A emergência do terrorismo no nosso país chama a atenção especial para a necessidade de uma profunda reflexão em torno dos meios de recolha de evidências probatórias com força bastante em juízo dentro do atual panorama normativo processual informado pelo princípio da materialidade da prova. A 6ª reunião nacional da PGR Cernic, que iniciou esta segunda-feira, termina na próxima quarta-feira. A notícia que acabou de acompanhar tem que ver com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que diz que há necessidade de reforço de recursos humanos qualificados, meios materiais e técnicos para combater o crime no país. Agora sim, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchile, reconhece que há envolvimento de agentes da polícia em raptos e diz ainda que combate à criminalidade exige uma resposta altamente inteligente e não uma polícia apática. É preciso reforçar os nossos laboratórios de criminalística. Beatriz Buchile falava esta segunda-feira durante a abertura da 6ª reunião nacional da Procuradoria-Geral da República e Serviço Nacional de Investigação Criminal, com vista a desenhar estratégias para o combate ao crime no país. A evolução do crime, dos métodos e meios de execução exigem uma resposta policial altamente inteligente. Não se compadece com uma polícia criminal apática, carente de meios de investigação à altura do fenómeno criminal. Buchile refere que há necessidade de se reforçar os laboratórios criminalísticos e especializar os profissionais em questões relacionadas aos crimes cibernéticos.
Com o surgimento de grupos que atuam através da internet, com recurso às tecnologias de informação e comunicação, desafia as nossas instituições em alargar a nossa intervenção, em especial em redes sociais. Por isso, é preciso reforçar os nossos laboratórios de criminalística em equipamentos modernos e avançados de investigação e apostar na especialização dos nossos quadros em diversas matérias, tais como cooperação jurídica e judiciária, crimes cibernéticos, entre outros, com os quais contamos com auxílio do recém-criado Gabinete de Cibercrime na Procuradoria-Geral da República. Só este ano, pelo menos 12 pessoas foram raptadas no país e a Procuradora-Geral reconhece que algumas pessoas envolvidas neste tipo de práticas fazem parte das instituições que combatem a criminalidade. A referir, os agentes do crime organizado tudo fazem para se infiltrar no seio das instituições, incluindo as de prevenção e combate à criminalidade. Reiteramos a necessidade de um exercício interno profundo, visando, por um lado, identificar e expurgar os que colaboram com o crime e, por outro, melhorar os critérios de seleção de candidatos a integrarem os quadros das nossas instituições judiciárias. Refira-se que a 6ª reunião nacional da PGR-Cernic decorre sob o lema Ministério Público e Cernic engajados na resposta aos desafios da atualidade. E foi raptado esta segunda-feira o antigo deputado e delegado político da Renamo, na província de Manica. O rapto aconteceu por volta das 17 horas deste domingo no bairro Nhamaonha, na residência do antigo deputado e antigo delegado político provincial da Renamo, Sofrimento Matequenha. De acordo com a esposa, um grupo de homens armados que suspeitam ser das Forças de Defesa e Segurança teriam cercado a residência de onde a força levaram Sofrimento Matequenha para a parte incerta. De repente reparei ao lado esquerdo, vi polícia armado com a KPM, lado esquerdo, duas polícias armadas com a KPM. Meu marido estava na varanda, estava de calções e camiseta, quando procuraram, jambaram mais muro com ele. E quando saíram com ele, disse, lhe põe no carro a lança. Quando a lançaram no carro, lhe pisaram, lhe cobriram um chipano assim de qualquer maneira, foram com ele. O irmão mais velho do Sofrimento Matequenha disse não entender o porquê desta perseguição, numa altura em que já deixou o partido Renamo, onde foi desvinculado pela atual liderança da Perdiz. Essas coisas, quando ele é delegado aqui na província de Manica da Renamo, então sofreu. E quando sofreu, nós tentamos investigar. O que se passou? Nada da resolução. Então pronto, no partido também foi afastado, do partido dele, como delegado da Renamo. Só ficou com uma pasta como deputado da Assembleia Nacional. Então o mandato acabou. Quando acabou o mandato, ele veio em casa, sentou. Agora não resta-me saber se o que se passava mais, se já não preocupava sobre o partido, nem aonde. Mário Arnassa, chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM Manica, nega que as Forças de Defesa e Segurança tenham sequestrado o quadro sênior da Renamo. Não constitui verdade. Esta não é missão da polícia. Aliás, a polícia está para garantir a ordem e segurança integridade pública de todos os cidadãos, independentemente da sua filiação política. Não constitui a verdade. Queremos aconselhar essa família para aproximar a esquadra mais próxima, marcar a denúncia e, por sua vez, a PRM vai encetar diligências com vista ao esclarecimento deste caso. Sofrimento Matequenha foi deputado na Assembleia da República entre 2015 e 2019, onde no mesmo período desempenhava as funções de delegado político provincial da Perdiz, que durante este mandato já foi espancado pelos seus membros, alegadamente porque esteve por detrás da derrota da Renamo nas eleições autárquicas de 2018. O Governo da República da Coreia doa 6 cabines de testagem da Covid-19, um equipamento orçado em cerca de $34.500. Trata-se destas cabines de testagem da Covid-19 que evitam qualquer contacto entre o paciente e o profissional de saúde, entregues esta segunda-feira ao Instituto Nacional de Saúde pela Embaixada da República da Coreia. O equipamento está orçado em $34.500.
Hoje o governo da Coreia doa 6 K-Vac por meio da Kuika, que é equipamento criativo reduz tempo e despesas, risco de infecção por separar as equipes médicas e os testadores. K-Vac é um dos equipamentos mais representativos que se tornou possível implementar a medida de prevenção bem-sucedida contra a Covid-19. Também forneceremos 25 camas de pressão negativa no valor de 200 mil no início do próximo ano. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, não tem dúvidas de que o equipamento vai contribuir para a redução da propagação da Covid-19 em Moçambique, onde já se contabilizam 16.954 casos positivos. A entrega destas cabines de colheita de amostras revela-se de elevada importância para o setor de saúde, na medida em que vai contribuir para o fortalecimento da segurança, tanto para os profissionais de saúde, como também para os utentes durante a etapa da recolha e colheita de amostras. Deste modo, contribuir-se-á para a prevenção da propagação da infecção por Covid-19 nesta crucial fase do processo de controle da doença. As cabines serão distribuídas nas províncias do país, conforme avança o tutelar da pasta da saúde. Queremos usar esta oportunidade para fazer saber que das 6 cabines que nós recebemos da República da Coreia, através de Sua Excelência o Senhor Embaixador, uma será colocada no Centro de Saúde de Maracuene. Queremos dar a casa que acolhe o Instituto. Uma vai ser colocada no Hospital Provincial de Pemba, é o nosso contributo para a situação de calamidade humana que está a ocorrer naquela província. Uma cabine será colocada no Hospital Central de Nampula, uma no Hospital Central de Quelimane e a outra no Hospital Provincial de Maputo e também uma no Hospital Central. Refira-se que cada cabine tem a capacidade de atender, em média, 100 pacientes por dia. O governo pretende promover mais investimentos no setor da indústria extrativa e uma melhor compreensão da gestão dos recursos naturais no país. É um repto lançado esta segunda-feira durante a cerimônia de lançamento do 9º relatório sobre a governação na indústria extrativa. Pretendemos, por isso, ir mais longe e garantir que não só Moçambique tenha um estatuto de país cumpridor da iniciativa de forma permanente, mas, sobretudo, criar condições que promovam uma melhor compreensão da forma como estes recursos são geridos e mais responsabilização e criar condições também para atrair mais investimento para o setor extrativo. Max Tonella defendeu igualmente a necessidade de, através da indústria extrativa, gerar-se mais emprego e dinamizar o mercado interno e as exportações. Como sabemos, a indústria extrativa contribui com cerca de 7% em média para o produto interno bruto nacional e com cerca de metade do valor das exportações nacionais, mas entretanto tem ainda um grande potencial de crescimento. Queremos por isso que a indústria possa ser a força motriz da industrialização nacional, garantindo que os nossos recursos possam ser transformados em produtos de alto valor acrescentado, promovendo mais emprego e dinamizando o mercado interno e as exportações. Moçambique tem vindo a implementar a iniciativa de transparência na indústria extrativa desde a sua adesão há 11 anos. Contudo, o ministro aponta alguns desafios. Não obstante, existem ainda desafios que o governo quer ver respondidos. Existe ainda um déficit de acesso à informação que pode exacerbar preocupações de falta de transparência e que podem criar também condições favoráveis à emergência de conflitos de interesse ou de situações de atos de corrupção. A iniciativa de transparência na indústria extrativa é um mecanismo de prestação de contas do governo sobre o setor mineiro. Bancadas parlamentares aprovam na generalidade e por consenso a lei que prorroga a aplicação das taxas de imposto sobre consumo específico e dizem que o instrumento, ora aprovado, vai possibilitar o aumento de receitas. O
Uma sessão que arrancou com a apresentação dos objetivos centrais da proposta de lei que prorroga a aplicação das taxas do imposto sobre consumos específicos, com enfoque para produtos nocivos à saúde, como o álcool, tabaco, entre outros. O objetivo extrafiscal deste imposto revela-se na sujeição de determinados bens e na utilização das taxas como medidas dissuasórias do consumo com efeitos nocivos. A RENAM reconhece a pertinência do instrumento em apreciação e argumenta. A proposta de lei que prorroga de 2020 para 2021 e 2022 a aplicação das taxas do imposto sobre consumos específicos, submetida pelo Governo a esta magna Casa do Povo para apreciação e deliberação, deve merecer de todos nós, ilustres deputados, a melhor atenção. E, dada a sua pertinência e os benefícios que trará na arrecadação de receitas para os cofres do Estado, recomendamos a apreciação positiva desta proposta. Já o Movimento Democrático de Moçambique defende a redução da tarifa do imposto sobre o valor acrescentado. Segundo Bulaúnd, sufoca a população de baixa renda. Julgamos ser fundamental começarmos a refletir enquanto país da necessidade de criação de um Tribunal de Contas, reduzir a IVA de 17 para 14 e combater com vigor a corrupção endêmica que contribui para crescente nível de pobreza deste povo martirizado há 45 anos por conta de um regime clientelista que cobra mais imposto aos mais pobres e aos fracos. Sábado, Chombe da Frelimo acredita que a prorrogação para o biênio 2021-2022 poderá permitir que o governo melhore infraestruturas sociais e econômicas. A prorrogação deste imposto significa conferir mais robustez às fontes de financiamento do Orçamento do Estado através da coleta de mais receitas que contribuirão na cobertura das despesas públicas, possibilitando assim o governo da Frelimo, o governo do povo para povo, que continue a construir mais infraestruturas econômicas e sociais. Por fim, o martelo do consenso soou e consequente aprovação da proposta de lei que prorroga a aplicação das taxas do imposto sobre consumos específicos. Aprovado por consenso das três bancadas, o projeto de lei de revisão do Código Penal, que entrará em vigor a 1 de janeiro de 2021. Uma proposta cujo proponente é a Comissão de Direitos Humanos, Assuntos Constitucionais e de Legalidade da Assembleia da República, a qual visa adequar a prisão preventiva à complexidade da investigação do crime organizado. É nesta senda que a Frelimo diz ser pertinente a aprovação da revisão do Código Penal. Por isso, concordo na letra e no espírito com o presente projeto elaborado pela primeira comissão, solicitando que se faça constar do novo Código Penal um Instituto de Tráfico de Pessoas, bem como a alteração das epígrafes dos artigos 214 e 215 de prostituição e prostituição de menores para lenocínio e lenocínio de menores, respectivamente, para uma maior conformação do Código Penal com práticas recomendáveis no setor da justiça criminal. Por conseguinte, Elias Impuíra, do MDM, alerta para a necessidade de se olhar para as imprecisões que muitas legislações nacionais apresentam, e o Código Penal não é exceção. Ao discutirmos esta lei de revisão pontual do Código Penal, aprovado pela Lei 24/2019, de 24 de dezembro, temos que ter em conta as constantes imperfeições legislativas que jamais juraremos eliminar, porque a evolução social é constante. Assim, a bancada parlamentar do MDM, a minha bancada, entende que a revisão desta lei é oportuna, pertinente e de extrema relevância social, pelo que apelamos à sua apreciação positiva. No entender da RENAM, a propositura em discussão vai colmatar alguns contrassensos, visto que na concepção de Arnaldo Chalaua, o Código Penal não observava o comando constitucional. O Código Penal apresenta a omissão de alguns crimes contra a liberdade de pessoas, como o crime de tráfico de pessoas, que pela sua gravidade e atentado grosseiro à liberdade e à dignidade humana, o direito interno, a Constituição da República
assegura e defende nas liberdades fundamentais dos cidadãos. E o direito do Fórum Moçambique é signatário de tratados internacionais e convenções de combate ao tráfico de pessoas. Para efeito, convido a todos meus caríssimos patrícios para que apreciemos a esta propositura na generalidade. Finda a discussão, o carimbo do consenso, através da aprovação do projeto de lei de revisão do Código Penal, de forma consensual. Registre-se que foi por consenso. Dizem que a aprovação do projeto de lei de revisão do Código Penal visa responder à complexidade da investigação do crime organizado, com enfoque para os raptos, terrorismo, entre outros. No artigo 256, que fala dos prazos máximos de prisão preventiva, põe em causa, digamos, os mais nobres princípios da presunção de inocência, no sentido de que estamos a dar um cheque em branco à magistratura para prender, para depois investigar. Isso pode criar também um relaxamento, uma ociosidade, digamos assim, da magistratura. Mas, como digo, lamentamos pelo facto de ter passado, digamos assim, este instrumento sem ouvir e aprofundar o debate na sociedade civil, que clama, obviamente, pelo respeito por esses princípios vitais. Logo a priori fica claro que não é possível nós ajustarmos esta lei àquilo que são os resultados que nós pretendemos com a administração da justiça. É preciso que nós tenhamos os prazos razoáveis em relação àquilo que é a realidade que nós vivemos, porque nós sabemos que aqui trata-se de crimes que exigem muita perícia em termos de instrução dos processos. São crimes, eu falo de crime organizado, do terrorismo, branqueamento de capitais e tantos outros crimes. Então eu acho que a Assembleia da República fez aquilo que é o seu trabalho de casa e percebeu que havia de facto necessidade de aprimorar a lei, ajustar a lei àquilo que é a nossa realidade. E é isto que aconteceu. Julgo que a sociedade civil moçambicana pode continuar a estudar estas proposituras, estas leis, compreenderão, na verdade, para um caso de sequestro que está numa prisão preventiva, não é um mês que tem que tirar e determinar de que sim, porque existem mandantes, existem aqueles que contribuíram de forma indireta, até chegarmos a um fato material que precisa necessariamente um tempo suficiente. Daí, quando se prorroga para 2 meses ou 3 meses, ou mais, depende das situações e do tipo legal do crime, a gravidade da situação, que vai precisar uma perícia, uma pesquisa, um trabalho mais aprofundado. Portanto, aqui o timing é necessário e não os pilacalhinhas e não aqueles crimes de pequena monte. De volta às notícias, detido suposto assaltante que terá burlado um cliente numa instituição bancária com recurso à arma de fogo em Nampula. Na sequência de uma ação ocorrida no dia 23 de novembro, por volta das 12 horas na cidade de Nampula, onde indivíduos desconhecidos munidos de uma arma de fogo assaltaram um cidadão logo na entrada de uma agência bancária. E a PRM nesta segunda-feira apresentou um suposto integrante e este refuta todas as acusações feitas pela polícia. Vieram os polícias, me pegaram, tal de telefone, entreguei o telefone, meu telefone, tem o carro, entreguei a chave, tem um carro no Ranex, entreguei o carro, me levaram até no Cibali, quando chegaram no Cibali, trocaram o carro, trouxe o carro Ranex, outro Ranex, levaram aquele meu carro para o comando provincial, tiraram a matrícula, me levaram a outro carro Ranex, até nesse bomba perto de academia militar, falou com aquela gente, próprio dono daquela bomba, disse que nós temos já recuído aqui, estamos a perder combustível, tanque full, depois para viajar para Nacala, para buscar outro recuído. Algemado assim. Está ali a passar o tanque full do carro. Me levaram até aqui no coisa, aqui no Votacó. Disse, abre lá, eu estava tapado na cara, com plástico.
Tá ali, disse que conhece esse cara, me mostrou a meu cara. Disse que conhece esse cara, porque este cara aqui é o cara que está no meu WhatsApp. Tem uma foto que eu usei óculos. Quando chegamos, a gente chegou no prédio branco, disse, dá para lá, conhece esse banco aí? Eu disse que sim, conheço esse banco, porque faz táxi aqui. Tá ali, ok. O que fizeste naquele banco? Eu disse que eu não fiz nada, não sei de nada. Me levaram até no controle, passamos no controle sem me perguntar nada. Quando passamos no controle, dali, disse, ok, você deu uma quadrilha? Disse que eu não tenho quadrilha, eu faço táxi carro. Segundo o porta-voz da polícia em Nampula, várias ações operativas foram feitas e culminou com a detenção de um suposto integrante, disse Zacarias Naputi em declaração à imprensa. Que teria perpetrado um assalto em frente de uma agência do Banco Comercial de Investimento, e das investigações feitas a partir da PRM foi possível localizar esse indivíduo que encontrava-se foragido, e após a sua localização foi encaminhado em nossas unidades policiais, onde decorrem todos os trâmites legais para a sua responsabilização. Ainda na província de Nampula, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas assegura que vai trabalhar com vista a travar a especulação de preços de produtos de primeira necessidade durante a quadra festiva. Esta informação foi avançada pelo delegado provincial da Inspeção Nacional das Atividades Económicas em Nampula, Hélio Rarreque, que, segundo as suas declarações, o INAI está a intensificar ações de fiscalização para evitar a especulação de preços de produtos básicos durante a quadra festiva. Dizer que, ao nível da província de Nampula, ainda não verificamos o aspecto desse embarcamento nem de especulação de preços. Estamos a monitorar os preços semanalmente nos principais fornecedores de produtos, principalmente de primeira necessidade. Outro sim que tem estado a preocupar o INAI em Nampula é a subida do preço do arroz. Estamos preocupados agora com o preço de arroz, a tendência de subida do arroz. Temos o sabão também que subiu, para além do preço do cimento. Saiu de 450, agora temos o saco de 50 kg a 500 meticais. O arroz, quando questionamos sobre causa de subida, se alega é a subida do dólar, porque o nosso arroz, infelizmente, a maior parte ainda consumimos arroz importado, que vem de fora. Daí que quando temos a oscilação do dólar, a tendência de os preços de produtos que são importados também subirem. Mas como eu disse, a tal subida não significa a especulação de preços, porque ainda está dentro daquilo que são margens de lucro. Nos outros anos tínhamos sérios problemas com a farinha do milho. Estamos a monitorar ainda este ano para que não tenhamos subida do preço da farinha do milho, tendo em conta que é dos produtos mais consumidos pela população. Mas no cômputo geral, podemos dizer que até a presente data temos estabilidade de preços, temos estoque também de produtos para fazer face àquilo que é a quadra festiva. Mais de 9.000 pessoas no distrito de Mucuba passam a ter acesso à água potável com a entrega de 9 furos do precioso líquido para igual número de comunidades em Zambésia. O sofrimento da população de Moaquia, no distrito de Mucuba, província de Zambésia, será minimizado com a abertura de 9 furos de água. Com isso, a comunidade composta por mais de 9.000 pessoas deixará de percorrer longas distâncias à procura de precioso líquido. E que os furos de água sejam abrangentes a outras comunidades ou povoados sem furos de água. Agradecemos novamente ao governo e à Visão Mundial que, de forma incansável, lutam diariamente, lado a lado com o nosso povoado, na identificação e resolução dos problemas que nos assolam e para a construção de uma comunidade autónoma. O governo do Japão, financiador do projeto, desembolsou pouco mais de $90.517 mil para a construção dos furos de água.
Daqui para frente, as crianças não vão precisar mais descarregar água. Eu tomei água, essa água do furo de água, estava gostosa. Essa água estava gostosa e potável mesmo. Eu fiquei surpreendido. Na aldeia que eu nasci e cresci, né? Também nós usávamos água não da furo de água, não, da fonte de água. Na minha época, minha aldeia tinha 85 pessoas. Agora diminui bastante, né? Tipo 10 ou 20 pessoas, máximo. Eu conheço muito bem como é importante a água. A nossa missão não termina aqui em Mobene. Contamos com o apoio dos nossos parceiros para permitir que a felicidade que agora vemos nos rostos destas pessoas aqui presentes chegue a muitas comunidades do distrito de Mocuba. O governador da província, Pio Matos, pede conservação do empreendimento. Então eu quero pedir a todos aqui presentes para que continuem a tomar conta daquele furo. Estes furos que nós abrimos custam muito dinheiro. Por isso o nosso governo sozinho não consegue. Vai pedir ajuda aos outros que podem nos dar a mão. Refira-se que a distribuição de água potável no país ainda é deficiente. Pelo menos 27 pessoas morreram num ataque do grupo jihadista Boko Haram no Níger. Uma notícia para acompanhar logo após o intervalo. Até já. Olhamos o desporto onde os Mambinhas conquistam o torneio da COSAFA ao derrotarem a Namíbia por uma bola sem resposta. No embate caracterizado por muita ansiedade por parte dos adeptos moçambicanos, pela primeira vez na história, a Seleção Nacional de Futebol de Sub-20 conquistou o torneio regional depois de derrotar por uma bola a 0 a congênere da Namíbia. A história, cheia de muita emoção, aconteceu no Nelson Mandela Bay Stadium, onde o jogador Cardoso Novella foi o homem do jogo e fez com que a Seleção Nacional da Namíbia resvalasse. O golo, que fez com que os Mambinhas lograssem a vitória, deu-se 30 minutos após o início do jogo, por intermédio de Dércio Augusto. Os Mambinhas, que se havia apurado ao Campeonato Africano das Nações de Sub-20 na qualidade finalista deste torneio, que decorreu em Port Elizabeth, sagram-se, deste modo, pela primeira vez, vencedores do torneio COSAFA do Escalão. Recorde-se que Cardoso Novella foi eleito homem do jogo, todavia, que mise como o melhor guarda-redes de todo o torneio. E os analistas desportivos consideram que a vitória dos Mambinhas vai dar mais visibilidade aos jogadores nacionais. And he does well to find Juenza, but Juenza is unable to get on it and does well to get there first. Moçambique conquistou pela primeira vez o título sub-20 de futebol da Taça COSAFA. Após uma final perdida em 2008 frente à África do Sul, desta vez os Mambinhas não deixaram escapar a oportunidade e derrotaram a Namíbia por uma bola a 0, sagrando-se campeões. Reagindo ao jogo, o analista desportivo Vítor Manuel, que falava no programa Expresso da Manhã, considera que a vitória da Seleção Nacional Sub-20 constitui um ganho para a imagem do combinado nacional. Eu acho que o Moçambique foi claramente superior, mereceu este resultado e este troféu. E esta geração, eu diria até que poderá tornar-se numa geração de ouro e poderá abrir uma nova etapa no nosso futebol. Esta é uma geração que pode, de facto, trazer outra maneira de ver o nosso futebol, até porque já vai procurar afirmar-se, consegue pela primeira vez estar no CAN, e ali vai ser uma grande vitrine que vai possibilitar também que os jogadores, maior visibilidade aos nossos jogadores, e quiçá possam também ser pretendidos por outros grandes clubes e possam também evoluir em outros campeonatos. Por seu turno, o analista desportivo Jonas Nhaca atribui o mérito da conquista ao empenho do selecionador Dário Monteiro,
referindo que este soube preparar a equipa. A seleção teve aquela preparação do torneio de solidariedade. Isto, de alguma forma, acabou ajudando, onde também o próprio selecionador nacional conseguiu medir aquilo que são os níveis da própria equipa. Isto permitiu com que ele tivesse já uma ideia de qual é que era a equipa ideal para poder atacar este torneio. E fez-lo bem e conseguiu aquilo que são os objetivos, que era a conquista do torneio. E eu penso que estão de parabéns os rapazes, foram fantásticos, sobretudo pela forma como se comportaram na fase de grupos, contra tudo e contra todos. Ademais, Nhaka revela que com a vitória conquistada, os mambinhas mostraram o comprometimento com a causa e que cumpriram com as orientações do seu timoneiro, Dário Monteiro. Isto foi um dado onde a própria seleção, neste percurso, mostrou competência, comprometido com a causa, exigência máxima. Eu penso que o Dário Monteiro conseguiu mesmo incutir essa responsabilidade de vencedores a essa rapaziada. Com esta vitória, a Seleção Nacional Sub-20 fica qualificada para o CAN 2021 a ter lugar nos Camarões. Voltamos às notícias nacionais para dizer que no programa Moçambique em Concerto, a segunda edição da Batalha dos Clássicos foi imperdível. Salimo Mohamed, um dos participantes, proporcionou um grande espetáculo ao público. Acompanhe. Quando os ponteiros marcavam 18 horas e 30 minutos, os clássicos da música moçambicana já se preparavam para subir ao palco do programa Moçambique em Concerto e levarem o público ao delírio com o seu ritmo. Os músicos aguardavam pela segunda edição da Batalha dos Clássicos, tal como testemunha Salimo Mohamed, que alegrou os telespectadores com a sua atuação. Quero acreditar nisso, quero crer nisso, né? Que tenham gostado, estão em casa a assistir este momento do nosso performance. Eu penso que todos os músicos foram responsáveis dentro da área e cada um pode fazer aquilo que o telespectador gosta de fazer. O autor da música Gungula Nyamutomi Utakuma Olombwe, Descubra a fraqueza do teu inimigo para poder superá-lo, em português, enaltece o concurso do quadro Batalha dos Clássicos, uma iniciativa da TV Sucesso, justificando que a velha guarda ganha mais visibilidade. Há muita diferença. Eu acho que há mais promoção. Há mais promoção deste artista, deste clássico. Porque o clássico é o conservador, né? É considerado conservador aquele que já vem desde há muito. Então há muita diferença. O renomado músico Salimo Mohamed espera que a realização de eventos de género seja contínua, pois entende que é uma oportunidade para os clássicos compartilharem a sua experiência à nova geração. Oxalá que houvesse muitos visionários que pudessem levar estes músicos antigos, os da velha, eles chamam de velha guarda, que não considero muito essa coisa de velha guarda, porque até pode aparecer uma nova guarda, que é uma coisa estrondosa. O que é isto? É a experiência que cada um vem trazendo. Eu acho que os mais novos também vão poder ganhar muita experiência. Recorde-se que para o seu músico favorito da Batalha dos Clássicos vencer, depende de seu voto. Por isso, vote, vote e vote bastante, viu? Quanto maior for o número de votos, melhor para o seu concorrente. É sempre um prazer estar em sua companhia. Por hoje é tudo. Boa noite.